gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está entrando no ar mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então neste culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, humildemente, pedindo a Ele a bênção, a direção para este culto, a inspiração para fazermos tudo aquilo que seja correto, que seja a vontade do Senhor para abençoar o povo de Deus, não é? E também nós vamos pedir perdão ao Senhor por nossos erros, nossas fraquezas, nossos pecados e agradecer por tudo, pela vida, pelo dia, pela saúde, pela família, pelos irmãos, pelos amigos, enfim, pelo ar que respiramos, pela comida que comemos e a água que bebemos, e assim por diante, não é? Oremos então. Gracioso e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Teu Santo Filho, nosso Salvador, nós estamos entrando em Tua santa presença, Senhor, humildemente, com toda reverência. E antes de mais nada, nós pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas, e também agradecemos ao Senhor pela vida, pelas vitórias, pelas bênçãos. Agradecemos ao Senhor pelo alimento que comemos, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, Senhor, porque tudo isso vem do Senhor para nós. Agradecemos pelos amigos, pelos irmãos, pela igreja. Agradecemos pelo profeta que o Senhor tem enviado para nos dirigir no caminho, para nos guiar ao trono de Deus, à graça de Deus, à vida eterna. Ó Pai amado, estamos agradecendo ao Senhor por tudo e pedindo a Tua direção para este culto, pedindo a bênção do Senhor para este trabalho, que nós possamos ter a inspiração para seguir em frente com este culto e que todos possamos ser abençoados mais uma vez nesta noite. E nós pedimos humildemente no precioso e poderoso e sacrossanto nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Graças a Deus. Então, meus queridos, a escritura que vamos ler hoje está em Gênesis capítulo 4, começando no primeiro versículo. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E depois da leitura, nós estaremos voltando a estudar a mensagem que Deus tem nos mandado através do profeta, que tem o título O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, né? Mas então agora
nós vamos para a parte de louvores, vamos adorar a Deus, vamos alegrar os nossos corações, e você canta junto quando você estiver aí assistindo. Então você não vai ficar assistindo, você vai ficar participando. Cante junto também, adore ao Senhor, e Ele é digno de todo louvor, e Ele ama ser adorado e louvado pelos seus filhos, né? Então vamos agora aos louvores e depois a gente volta então com a oração intercessória em favor das pessoas necessitadas e também com a leitura da palavra de Deus. Adoremos ao Senhor então neste momento. Jesus
Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja, Senhor, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, e leva, Senhor, Rei do céu e mar, pois todo
salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa receber os nossos louvores, a nossa adoração. Deus abençoe a todos que louvaram ao Senhor nesta hora com esses cânticos, não é? E que Ele possa receber a nossa adoração e que nos dê de volta as bênçãos que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Então agora nós vamos orar, interceder pelas pessoas necessitadas, e depois disso, então, leremos as Escrituras Sagradas. Senhor Deus Pai, agora, mais uma vez, estamos de olhos fechados e estamos entrando à Tua presença, Senhor. No Antigo Testamento, antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o ser humano não podia falar com o Senhor, porque estava fechado o caminho. Desde o Jardim do Éden, o ser humano não tinha acesso, assim, coletivamente, à presença do Senhor. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou-se em dois de alto a baixo. Isso do templo literal mesmo em Jerusalém, significando que agora a divisória, a parede que separava o Senhor do homem, havia sido desfeita. Então agora, ó Pai, humildemente nos aproximamos do Senhor e nós oramos em favor das pessoas necessitadas. Nós oramos, meu Deus, em favor de cada irmão que precisa da Tua bênção, que precisa da saúde, que precisa do emprego, que precisa, Senhor Deus, da paz na família. Às vezes a família está em desarmonia, problema de vícios, de drogas e outras coisas mais que muitas vezes tira a paz da família,
tira o sossego, e nós pedimos a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor em favor de todas as pessoas necessitadas, meu Deus. E nós oramos assim com a mesma seriedade, com a mesma sinceridade, em favor de todos aqueles que precisam da bênção, ó Deus. E agora nós queremos mencionar aqui um nome em especial que foi pedido, é um pedido especial, específico que nos foi feito, e é em favor de Leandro Consolim, Senhor Deus. E o Senhor que é conhecedor da humanidade, o Senhor que conhece cada vida, o profeta de Deus diz que o Senhor conhece quantas gramas de gordura tem uma pulga e quantas vezes ela pode pestanejar durante sua vida. Isso é infinidade, é ser infinito. O Senhor conhece cada ser humano que pisa na terra, cada homem, cada mulher, meu Pai. E nesta hora nós, que somos o exército do Senhor aqui na terra, porque quem pode abençoar é somente o Senhor Deus, mas nós somos o exército do Senhor aqui, que luta em favor, em benefício do bem, das coisas boas, das coisas que abençoam o nosso semelhante, ó Deus. Então, meu Pai, nós estamos clamando, nós estamos suplicando agora em favor do Leandro, Senhor, Consolim. É um jovem, meu Pai, parece que ele tem até os filhinhos dele, e ele está doente, está internado, se não me falha a memória, ele sofreu um infarto, e está precisando da sua saúde, meu Deus. Ó Pai amado, e como foi dito anteriormente na oração, nós fazemos isso com o mesmo amor, com a mesma fé, indistintamente com todas as pessoas, mas esse moço tem 34 anos, jovem, não é pela idade, mas ele é um jovem, precisa criar sua família. Ele tem sua esposa, tem seus filhos, tem seus pais, tem a família que está sofrendo. Ó Deus, e se o coração de um ser humano se compadece diante de uma situação assim, quanto mais não seria o coração do Senhor Deus, que é todo-poderoso, que é misericordioso, que é complacente. Então estende tuas santas mãos, meu Pai, para repreender a doença, repreender o mal. A morte quer roubar-lhe a vida, mas o Senhor disse: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Leandro, receba a bênção do Senhor, receba a vitória do Senhor, receba a graça do Senhor, a sua saúde. Aleluia, o diabo quer roubar a saúde, mas Deus está pronto para nos defender. O diabo é nosso inimigo, mas Deus é nosso amigo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a vida de cada irmão, de cada necessitado, para a glória do teu bendito nome, e confiamos na tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, que o Senhor Deus possa ter recebido a nossa oração. A Bíblia diz que quando nós oramos, o anjo do Senhor passa com uma salva de prata, recolhendo as nossas orações para levá-las até a presença do Todo-Poderoso, do Senhor nosso Deus, não é? Amém, graças a Deus. Então vamos aqui agora com a leitura da palavra do Senhor, como já foi anunciado. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Bem, para os que acompanharam o culto de ontem, nós chegamos em um parágrafo da mensagem, acho que foi 259, se eu não estiver enganado, e alguém havia feito uma afirmação ao irmão Brana, que quando nasceu Caim, Eva disse: alcancei do Senhor um varão. Então nós vamos ler essa escritura aqui, e se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar, se não tem, é só ouvir, não é? Mas vamos acompanhando aqui então. Versículo 1 do capítulo 4 do livro de Gênesis. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse:
alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Amém. Apenas esses 2 versículos, não é? E que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura. Bom, o profeta irmão Brana, lá na mensagem que nós vamos ler daqui a alguns segundos, ele está dizendo que Caim não era filho de Adão. Isso pode assustar um pouco, você não vai cair da cadeira, né? Você tem que ficar firme aí, porque a coisa é séria mesmo. Isso aqui não vem pelo conhecimento humano, não, pelo intelecto. Então, mas se você acompanhar, porque é assim, se você for comer um frango assado e você encontrar um osso no meio do frango, que é claro que você vai encontrar muitos ossos, não é? Você não precisa jogar a carne. Você joga só o osso, come a carne e joga o osso, não é? E assim por diante. Então, quer dizer, se você muitas vezes pensar que isso pode ser um osso, mas não jogue todo o frango fora, não. Não jogue toda a mensagem fora. Não abandone, porque você não entendeu essa parte ou não concordou, né? Segue em frente ou siga em frente e certamente você poderá ser abençoado. Todos nós poderemos ser, não é? Então, aqui no verso 1 diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Então, ontem eu ainda falei, vamos ver como que o irmão Brana vai sair dessa situação, né? Mas a gente fala assim a título de brincadeira até, porque ele já explicou pra gente como é que é isso, né? Então, aqui eu fiz questão de ler 2 versículos, justamente para mostrar um detalhe para os irmãos. Verso 2: e deu à luz mais a seu irmão Abel. Você prestou atenção? Então, no verso 1 diz: e conheceu Adão sua mulher, e ela deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Seguidamente, no verso 2: e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, não precisa ser muito estudioso na Bíblia, não precisa ser um doutor em divindade para saber que Caim e Abel eram gêmeos, né? Porque aqui só teve um conhecimento, maritalmente falando, de Adão. E aí nasceram 2 filhos, né? Agora, ainda você pode dizer, mas ainda não clareou nada não. Mas está começando a clarear já. É como a estrela da alva, assim, quando está de manhã escuro, de noite, de madrugada, né? Depois começa a querer diminuir a escuridão. É porque a estrela da alva vem subindo e logo mais atrás um pouquinho vem o sol, né? Então está começando a clarear assim. Então houve um conhecimento, maritalmente falando, e houve 2 nascimentos. Porque aqui no verso 4, eu estou com uma Bíblia aqui, que ela é a versão João Ferreira de Almeida, corrigida, revisada e fiel. Corrigida, revisada e fiel. Então, se você achar essa versão da Bíblia, você vai ler do mesmo jeitinho que está aqui. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Então, ele nasceu junto, só que Abel nasceu depois. Caim nasceu primeiro e Abel nasceu depois, né? Então, eu só fiz essa base aqui porque agora nós vamos voltar para a mensagem e o irmão Brana vai continuar explicando isso para nós, né? Então, eu vou sair daqui agora. Vamos para a mensagem, que é a que nós já estamos estudando e que já foi previamente anunciada também, né? Que é o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. E se você por acaso está assistindo ou acompanhando este culto de hoje, e você gostar, então eu quero adiantar isso, a gente faz isso sempre no final do culto, mas eu quero adiantar agora. Nós estamos no ar todas as terças, quintas, sábados e domingos, no horário das 19 horas.
Então, nosso culto vai para o ar nesse horário. Mas se você não puder acompanhar nesses horários, você pode acompanhar depois, não é? Mas é que se você entrar antes das 7 horas da noite, você não vai encontrar, porque o link ainda não está sido publicado, não é? Mas então vamos aqui no parágrafo 260 dessa mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Notem, você toma, então agora ele vai explicar o assunto de Caim, né? Notem, você toma uma semente e a semeia aqui fora no campo, onde há trigo, e então semeia abrolhos ali fora. Então você pode pegar um quintal de casa ou na sua roça mesmo, se você quisesse, né? Você semearia trigo e depois semearia abrolhos. É claro que ninguém faria isso, semear abrolhos. O abrolho nasce sem ser semeado. Então esse é um tipo também, porque Adão não semeou Caim. Ele veio, porque quando o Senhor Jesus Cristo fez aquela parábola do trigo e do joio, ele disse assim, que o joio, o trigo foi semeado pelo lavrador, pelo dono da terra. Mas depois veio o inimigo, enquanto os homens dormiam, e semeou o joio. Esse é um tipo lá do começo do mundo, lá de Adão e Eva, porque atrás, um pouco, no trecho de ontem, o irmão Brana já explicou que a mulher é uma terra, onde se semeia a semente do ser humano, não é? Isso aí não é novidade para ninguém, todo mundo sabe assim. A mulher é a terra, é a matriz, onde é semeada a semente da vida do ser humano. Então ele diz, você pega um pouco de trigo e vai ali e semeia numa parte da terra. E depois você pega um pouco de abrolhos, né, e vai ali fora e semeia também. Aí ele diz aqui, não me importa, o mesmo sol e a mesma chuva trazem a vida a essas duas sementes. Quer dizer, o mesmo sol que Deus mandou para crescer o trigo, e a chuva também, é o mesmo que ele permite que cresça o espinho, o abrolho, né? Então, é a mesma coisa, é a mesma terra, o mesmo sol e a mesma chuva. Então, já está começando a desenrolar o novelo, né? Bem, Deus tem uma lei, porque ele vai explicar por que ela falou, alcancei do Senhor um varão. Deus tem uma lei, e essa lei não pode ser quebrada. Não me importa se a mulher mais vil entre o povo e o pior homem, solteiro e tudo, tivessem um assunto e vivessem juntos e produzissem um filho, esse menino teria que vir pela lei de Deus. Tá dando para entender? Quer dizer, se fosse uma mulher muito vil, de um muito mau caráter, e um rapaz também de um mau caráter, solteiro, não é? Então, eles não teriam, se ela não é casada com ele, ou se ela é mulher de outro homem, eles não teriam direitos legais, nem pelas leis, e nem por Deus, de coabitarem, né? Então, o que é que acontece? Mas se eles transgredirem todas as leis, todos os direitos morais e legais e espirituais, e coabitassem, e aquilo gerasse uma criança, veja bem, então, eles produzissem um filho, esse menino teria que vir pela lei de Deus, porque é Deus que criou a lei da concepção. Aí é que está. Então, no caso de Caim, da serpente, que ela era tipo de um ser humano, ereta, falava, andava, raciocinava, né? Ela tinha razão, assim, ela razoava e tudo isso. Então, mas a lei da concepção é de Deus, não é que ele era de origem de Deus, mas o fato da concepção
era uma lei de Deus. Por isso que ela disse, alcancei do Senhor um homem, não é? Agora, por outro lado, isso é uma aplicação apenas, ele está falando aqui de fatos, né? Mas vamos fazer uma aplicação. Geralmente, quantos milhares de casos não tem no mundo que a mulher trai o esposo e engravida de outro homem e esconde aquilo para sempre, né? E às vezes o caso nunca é descoberto, a não ser que às vezes em certos casos precise de uma transfusão de sangue, alguma coisa, e de repente o pai não pode doar, vai doar, ou vice-versa, o filho vai doar o sangue para o pai, quando chega na hora de fazer o exame, o sangue não é igual. Às vezes acontece muito isso, né? De depois descobrirem que não eram pai e filhos, e filho, aliás, né? Mas é isso. Esse menino teria que vir pela lei de Deus, porque não há outra maneira. Se você não crê, fazes de Satanás um criador. Quer dizer, se você não crê que foi assim, então você faz de Satanás um criador. E Satanás não é um criador. Ele não pode criar nenhuma folha de capim. Nem um pé de capim ele não cria, né? Ele só pode perverter o que está criado. Então você faz de Satanás um criador. E então ele é um Deus. Se ele é criador, então ele é um Deus, né? Quão cegos vocês podem estar, veem a lei de Deus. Seguro. Se ele alguma vez teve um bebê, e a mim não me importa se eles eram Esaú, Jacó, ou quem quer que fosse, a qualquer pessoa de má reputação. Se fosse Judas, teve que vir por Deus, né? Judas, Deus tem uma lei. Então você vai pensar, Faraó veio pela lei de Deus, Judas veio pela lei de Deus. O pior homem, a pior mulher, todos vieram pela lei de Deus, não é? Bom, a Bíblia diz, o sol brilha sobre os justos e sobre os injustos. A água cai sobre os justos e, abre aspas aqui, ou fecha, né? Não sei. Vamos aqui. O capítulo 6 de Hebreus, acho que abriu aspas. O capítulo 6 de Hebreus diz que a chuva que muitas vezes cai sobre a terra para regá-la e prepará-la para aqueles pelos quais é lavrada, sabem, deixa eu ver aqui que está um pouquinho diferente, sabem para fazer viver, porém, da mesma água vivem os espinhos e os cardos pela mesma luz solar, porquanto a lei de Deus, é lei de Deus madurar toda semente, fazer com que cada semente produza por si. Assim sendo, tinha que produzir semente da serpente. Então acho que está explicado, né? Porque se o espinho, que nem ninguém deseja ele na roça, ele nasce, e o sol de Deus, a chuva de Deus e a terra de Deus faz ele crescer, então Deus podia impedir todos os espinhos, todos os males do mundo inteiro. Isso é só um tipo, né? Mas ele não impediu. Aconteceu assim mesmo. Bom, a serpente, e nunca estorvou a Deus. Quer dizer, mesmo a semente da serpente tendo vindo, nunca estorvou a Deus cumprir o seu plano completo. Fez dele um redentor. Já não posso ficar repetindo muito, né? Mas já foi dito aqui em um dos cultos anteriores que Deus tinha em si os atributos. Ele queria ser salvador, ele queria ser curador, ele queria ser pai, ele queria amar, né? Mas ele não tinha ninguém, porque ele era sozinho na eternidade. Ele era autoexistente de si mesmo. Elá Elohim. Ele é autoexistente de si mesmo. E ele não tinha nenhum anjo sequer para cantar um louvor para ele.
Então ele pensou, ele traçou um plano, eu vou fazer isso, vou criar uma terra, vou criar anjos, vou criar uma humanidade. Então, quer dizer, o diabo jamais venceu a Deus, Satanás, porque com essa queda, com a criação, com a geração de Caim, Deus se tornou redentor. Deus se tornou curador. Porque o pecado é que traz as doenças, né? Então vamos aqui. Qualquer cego quase poderia ver isso, a menos que esteja oculto. O Deus do mundo tem ocultado a você, ocultado de você. Está tão claro como qualquer coisa que você possa ver. Aí o tem. Aí está a sua semente da serpente. Agora, notem, porém, Jesus foi o princípio da criação de Deus. Agora, que fez a mulher? Quando o germe vem do sexo masculino, agora, neguem isso. A mulher não tem vida nela, ao todo. Ela somente tem um pequeno óvulo, o qual é o terreno aqui fora. Como você toma um terreno e o ara e o põe um regador nele e tira todos os germes fora dele e não... Bem, mesmo a grama ou nada poderá crescer nele, e coloca adubo novamente, e semeia a boa semente, e semeia a outra semente, a mesma lei de Deus amadurecerá a ambas as sementes. Bem, Deus não estava intentando que acontecesse isto. É bom essa expressão do profeta aqui. Deus não estava intentando que acontecesse isso. Vamos dizer assim que tivesse o abismo ali, né? E ele dissesse para Adão e Eva, olha, ali está o abismo e vocês tomem cuidado com esse abismo, porque se vocês caírem lá, vocês não vão poder voltar mais depois, né? Mas ele queria ser salvador. Vamos supor uma hipótese para clarear nossas mentes. E Deus queria ser salvador. Então, quando Adão estava na beira do abismo olhando, mas ele não ia nem pular e nem cair, aí vem o Senhor Deus e empurra ele no abismo. Caiu. E agora, como é que você vai voltar? Pode deixar que eu salvo vocês. Eu tiro vocês do abismo. Não, Deus não fez isso. Deus não induziu ao homem a cair no abismo. Não é? Então, isso aqui é muito bom. Ó. Deus não estava intentando que acontecesse isso, que a queda acontecesse, né? Que acontecesse isso. Vem, porém, o que aconteceu? Vem, o esperma do macho carrega a hemoglobina, a qual é o sangue. No sangue está a vida. E se você alguma vez... eu tenho observado fecundar o gado e coisas como essas. O irmão Shaker e eu, levando-nos de um lado a outro, e os doutores, e assim sucessivamente, observando como aconteceria. Os químicos, veem? Então, aqui vem o esperma da fêmea. Aqui vem o esperma da fêmea, o que é um grupo de óvulos. Eu fiquei um pouco assim, pensando que ele tinha errado, né? Porque a fêmea tem o óvulo e o macho tem o esperma, né? Então, aqui vem o esperma da fêmea, o que é um grupo de óvulos. Aqui vem o esperma do macho, o qual é um grupo de germes. Este não tem nem um pouco de germe em si. É somente um coproduto do homem. Em primeiro lugar, assim é como ela chegou aqui, e ela é somente um terreno. Aí está um óvulo.
tem um terreno fértil para esta vida. E esta vida se instala e avança. Há um mistério como esse. Talvez você diga, bom, o primeiro encontra, o resto morre. Bom, quem o determina? Porque são milhares de genes, né, que vão seguindo em direção ao óvulo. Quando o espermatozoide é lançado no ventre, não é? Então, são milhares de genes que vão seguindo, de espermas, né, que vão seguindo em direção ao óvulo, assim, pleiteando a entrada do óvulo. E aí, um entra, os outros morrem. Aí ele disse aqui, bom, quem determinou a quem deveria entrar e quem deveria morrer? Então, só para clarear a mente, né? Quem determinou? Bom, o primeiro será o primeiro na frente, o primeiro óvulo na frente e o primeiro germe. Não. Possivelmente seja um óvulo diretamente atrás no fundo, no meio do esperma, subirá um pequeno germe e o encontrará. Mostra que alguma inteligência determina se vai ser louro, moreno, se há de ser pequeno, grande, macho ou fêmea, vem? Você não pode fazer nenhuma outra coisa acerca disso. Então, ele está dizendo aqui, alguém diria, é o que foi mais depressa, entrou na frente, né? Ele falou, não é. Às vezes é o que está para trás, né? Porque há uma inteligência que dirige aquilo. Isso é uma coisa muito sublime, né? Que acontece, que é a geração de uma vida. Se você já pensou nisto, trazer uma vida ao mundo, né? Então, acerca disso, não funcionará. Você pode misturá-los e tudo, não fará nenhum pouco de diferença. Deus o determina. Quem é que vai viver, né? Deus o determina. E depois de um momento, um pequeno germe se arrasta para esse terreno, o óvulo, que aí há nele uma semelhança de um pequeno rabo meneando-se, cai, e ali começa a espinha dorsal do bebê, que é ela. Então, ela não tem semente, a mulher, né? Ela não tem semente, tem um terreno para receber semente. Assim que surgiu a semente do inimigo, enquanto o bom semeador saía semeando a boa semente, e o inimigo vinha atrás semeando a semente corrompida. Porém, a chuva cai sobre os justos e injustos. Então, foi aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha mencionado, né? Sobre a boa semente e a má semente. Ele disse, a boa semente são os filhos do reino. E a má semente são os filhos do maligno. E aí ele fez a comparação do homem bom que semeava a boa semente e depois o outro semeava a semente ruim, não é? Muito bom. O sol, tudo tem que crescer. Jesus disse, deixai-os crescer juntos. Aquele dia serão atados em molhos os joios, e eles estão atados em molhos agora, em grandes organizações, indo ao grande feixe, o Concílio Mundial de Igrejas. Se alguém pensa que o Concílio Mundial de Igrejas é uma coisa de Deus, você está enganado. O Concílio Mundial de Igrejas não é uma coisa de Deus. Eu sei que eu vou ter 99% de pessoas que vão ficar contra isso, que não vão aceitar, não vão acreditar nisso, que eu estou dizendo, não é? Mas
o Concílio Mundial de Igrejas é um engano de Satanás, do diabo, para enganar as pessoas. Então é isso que ele está dizendo aqui, não é? E qual é o final? Tem de ser queimadas, porém o grão será tomado ao celeiro, onde ambos vivem na mesma coisa, na mesma água, da mesma chuva. Uma árvore cítrica, essa é uma árvore de laranjas, que produzirá. Teria que produzir nele, se ele enxertasse nele uma romã. Produziria limão. Produzirá laranja. Porém, não será uma laranja. Porém, está vivendo da mesma vida que a árvore da laranja. Ou seja, de laranja está produzindo. Bom, então aqui ele disse o seguinte, que se você pega uma árvore cítrica, os que trabalham em enxerto de plantas sabem isso muito bem, não é? Se você enxerta um broto, um enxerto de limão em uma laranjeira, e os dois são cítricos, não é? Laranja e limão são cítricos, né? Frutas cítricas. Então, o galho do limão vai crescer usando a vida do tronco da laranjeira, né? Mas eu não sei, com certeza ele vai dizer aqui, mas a gente fica querendo adiantar, mas depois confirma, não é? Mas aquele galho de limão que cresceu, que foi enxertado ali no tronco, ele não vai produzir laranja, ele vai produzir limão. Os que trabalham em enxerto sabem disso, de cor e salteado, não é? Então, as denominações têm sido enxertadas na videira, que você pode dizer assim, mas existem tantas bênçãos lá, não é? Porque a organização religiosa, a denominação, ela sobrevive pela vida da videira, do tronco. Mas ela dá o seu fruto próprio. Na estação dela, ela dá o fruto dela. Mas ela não dá o fruto do tronco da videira. Porque ela foi enxertada, ela não nasceu. Ela não é natural da videira, não é? Bom, porque se eles reclamam ser cristãos, vivem por meio disso, Caifás foi. Vocês sabem o que ele era. E, naturalmente, ele ainda profetizou. Eles vivem por meio disso. Desejaria que tivéssemos uma semana e simplesmente poderíamos esquadrinhar este assunto e esclarecê-lo, tanto que você não falharia ao vê-lo. Agora, vou omitir algumas destas coisas. Agora observem. Vou deixar assim, né? Agora observem. Vejam. Essas mais desenharem isto para a sua amada. Vamos ver aqui. Vejam essas mais desenharem isto para a sua amada. Acho que ele voltou lá atrás agora no Divino Construtor, né? Que desenhou a igreja, a cidade para a sua amada morar, a gosto dela. Ele deve ter voltado lá, né? Vejam, essas mais desenharem isto para a sua amada e a noiva, desenhado em terno amor para a sua noiva. Recordem que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o qual Jesus era uma parte da terra. Por quê? O germe de Deus, a vida de Deus, foi desenhada no ventre de uma mulher. É isso certo? O qual era a terra. Muito bem. Então entrou a vida de Deus, assim sendo, ele foi o princípio da criação de Deus. E então, esse sangue de Deus que estava ali por esse germe, quando foi derramado,
no Calvário, caiu outra vez sobre a terra. Por quê? Para redimir a terra. O sangue do Senhor Jesus Cristo, que era também terra, não é? Mas era uma terra humana como nós, e o sangue dele caiu na terra e batizou a terra para remir a terra. Agora, tem sido justificada, tem sido santificada, chamada e reclamada, e agora está por receber seu batismo de fogo e ser purificada para Jesus e sua noiva. E vocês são estas partes que saíram dessa terra. Vocês são partes da terra. Teu corpo mostrado aqui na terra, num corpo, o corpo está para ser redimido, porque a nossa alma já foi redimida, mas o corpo ainda não, não é? O corpo está para ser redimido. Agora, a alma está redimida, porque estava em pecado. Assim sendo, Deus desce por processo de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e redimiu sua alma. E você, sendo parte da terra, está redimida por meio disso. Você está no processo agora, está crescendo de contínuo. Teu corpo foi justificação sob o batismo de Noé, e amém. E sua carne, quando caiu aí, e a terra há de ser redimida por fogo. O lugar onde você vive, com o batismo do Espírito Santo, um lugar de morada para Cristo e sua noiva, a Nova Jerusalém. Observem esta cidade. Parágrafo 273. A terra, ocupe sua morada na terra agora. Você pode verdadeiramente, segundo disse esta mudança, a terra deve ser mudada, não pode tê-la deste modo. A igreja não poderia ir, o mundo não pode prosseguir depois do milênio, sem ser mudado. Vem, ter tal lugar, então, terá que ser mudada, tal como nós devemos ser mudados pelo fogo santo. Agora, para condicionar e fazer um lugar para ele que será tido dentro de nós, isto é, o Espírito Santo. Notem agora, haverá suficiente espaço na nova terra? Sim, vem, suficiente espaço, será renovada, isto é certo, por meio do fogo, porém, o mar não será mais. Isso aqui é bom guardar, né? No milênio, depois, na nova terra, não vai ter mais mar, não é? Mas olha isso, o mar não será mais. Note, a cidade de 1.500 milhas quadradas. Agora, ouçam atentamente, enquanto nós desenhamos estas dimensões. Quero apagar o quadro por um momento. O irmão Brana se aproxima do quadro. Editor, ele está fazendo os gráficos lá no quadro, né? Então, agora ele vai dar as dimensões da Terra. Vamos ver se nós conseguimos, ou se nós conseguiremos, decifrar em quilômetros, não é? Quadrados. Vamos ver se vai dar aqui. Aqui há uma revelação profunda de Deus. Nenhuma destas outras trarei o resto disto, o Senhor permitindo. Notem agora, a terra espera até que possamos, até passarmos no livro de Apocalipse. Vocês podem ver como ele a mediu por côvados e por estádios. 2.300.
Assim sendo, agora, nos inteiramos que a cidade media 1.500 milhas quadradas. Sabem vocês quanto distante isso se estenderá? Eu o medi esta semana. Se estenderá desde Maine até Flórida, e desde as costas orientais a 600 milhas além ao oeste do Mississippi. Em outras palavras, a metade dos Estados Unidos só para a cidade. Então aqui já deu para ter uma ideia, né? Nós estamos no Brasil, mas dá para ter uma ideia. Quer dizer que a cidade que desceu do céu, que João viu, que no culto anterior nós ficamos maravilhados quando ele disse: toda essa maravilha não vai ser no céu, não, vai ser aqui na terra. Toda essa maravilha. Né? Então, vocês, irmãos pentecostais, principalmente, que leem a Bíblia, que são sinceros, são honestos, e você sabe que vai acontecer um arrebatamento, não é? Nós acreditamos nisso, mas nós não vamos viver lá no céu, não. Depois do arrebatamento, a noiva volta para a terra, e aí ela vai viver aqui na terra. Então ele disse aqui que esta cidade vai ocupar quase a metade dos Estados Unidos só para ela. Você diz, aí não há espaço, haverá, quando desaparecer o mar, olha isto, hein, agora. Alguém diz, mas então o espaço não vai dar para a Terra nessa quantidade, não é? Então, não haverá espaço, haverá quando desaparecer o mar, porque quase que 4,5 dela está em água. 4,5, né? 4/5 por cento, né? É água da terra. E é isso, certo? A explosão, porque ele diz que vai explodir o H2O, vai explodir a água, né? Que acho que é um oxigênio e dois... Não, um hidrogênio e 2 oxigênio, acho que é assim, né? Bom, então... dela, então, em água, isso, ela explodirá, isso é certo. A explosão secará completamente o mar. Quando houver a explosão por causa do fogo, que vai queimar a terra, o mar vai secar, porque explodiu, queimou toda a água, evaporou toda a água, virou gases, não é? Então, o mar vai secar, né? Deixa eu ver aqui, porque às vezes eu saio fora um pouquinho da posição aqui, né? Assim, a explosão seca completamente o mar, faz brotar a terra, e recordem, 1.500 milhas quadradas. Que cidade! Mas recordem que o mar desapareceu e a largura e a altura são as mesmas. Isso faria 1.500 milhas deste lado, 1.500 milhas daquele lado e 1.500 milhas de longitude pela largura e pela altura. 1.500 milhas. Pense nisto. De ouro transparente, e a cidade tinha um muro ao seu redor. Agora, necessariamente isso não quer dizer que por ser igual diz, e os muros e o fundamento são iguais? Não necessariamente. E isso significa que não significa que seja um cubo, porque é assim, 1.500 milhas assim, 1.500 milhas assim e 1.500 milhas assim, né? Então, quer dizer, para ficar mais claro aqui, então quer dizer quer dizer que a terra, a cidade vai ser um caixote quadrado, assim, um cubo, né? De lados iguais, tanto de assim como de assim e assim, né? A pessoa pode pensar, então a cidade será um cubo?
né? Um caixote ou um quadrado, há outra medida geográfica em que as dimensões são iguais. Esta é, sabe o quê? A pirâmide. Olha só, agora ficou mais... o sol começou a subir mais um pouco, já está ficando de dia. Agora, né? A cidade não vai ser um caixote, né? Então ele disse, há outras medidas. E qual é? A pirâmide em quadrangular e os muros são iguais, permitam-me desenhá-la. O irmão Brana regressa ao quadro para ilustrar. Mais um pouquinho ainda, né? Longitude, largura, altura. Vamos entrar em algo seguro como o mundo. Notem, as dimensões deste ângulo são exatamente iguais. Todas elas. A longitude pela largura, pela altura. Há outra medida na pirâmide que prova isto. Isto sendo dessa forma, explicaria exatamente o sinal de Enoque no Egito. A pirâmide explicaria. Vamos ver, você não pode perder nada, porque a coisa é bastante interessante, bastante séria e bastante complexa mesmo, não é? Então ele falou de Enoque agora. O que tem a ver Enoque com a cidade santa, que vai vir depois do milênio, né? Bom, Enoque, antes da destruição antediluviana, quando a justificação estava entrando, ele trouxe um sinal, Enoque. Ele trouxe um sinal. E nesta pirâmide há 7 degraus. Dentro da pirâmide lá no Egito, né? 7 degraus que vão aos aposentos do rei. Então o aposento do rei era lá em cima, no degrau de cima, não é? Que vão aos aposentos do rei. Observem, no 7º degrau, se alguma vez você estudou as dimensões da pirâmide, o que sai para levar aquele que chega à presença do rei, observa qual a colocação em que se encontra ali. E você verá o dia em que está vivendo na pirâmide. Agora, Deus fez 3 Bíblias. Deus fez 3 Bíblias. Agora, há um ensinamento da pirâmide que é tonteria. Porém, há uma pirâmide genuína. Vem, notem. Agora, a primeira Bíblia de Deus, ele fez 3. Tudo tem que estar em 3. Jesus vem 3 vezes. Ele vem uma vez para redimir, já veio, sua noiva. A próxima vez para levar sua noiva, né? A vez seguinte com sua noiva. Então ele virá 3 vezes na terra, Jesus. Primeiro ele veio, morreu para redimir a noiva. Depois ele vem nas nuvens para levar a noiva. E depois do casamento ele volta, ele vem na terra de novo com a noiva, né? É assim. Com a sua noiva, vê? Agora notem, quão maravilhoso vem, e essa pirâmide há 7 degraus, e então o aposento do rei, e nós estamos na 7ª era da igreja, né? Vai subindo a pirâmide, você já leu a mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, você vê que ela tem 7 degraus, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, lá em cima, né? Então, degraus, e então o aposento do rei. E nós estamos na 7ª era da igreja, antes que o rei tome seu trono. E recordem, a pirâmide nunca teve uma pedra angular, só sobre ela. Agora, ainda dá para ir mais um pouquinho, né? Mais um tantezinho aqui. A primeira Bíblia de
e recorre cada era. O primeiro que começa do zodíaco é a Virgem. Assim é como ele vem. Jesus veio da Virgem, né? Assim é como ele vem, primeiro. A única figura do zodíaco, a última figura do zodíaco é o Léo, o leão. A segunda vinda, justamente antes disso, estão os peixes cruzados, né? Peixe cruzado. Então a primeira vinda de Jesus foi a Virgem, o zodíaco está marcando lá, né? A última vinda é o Léo, que é o leão, então ele volta. Mas entre uma coisa e outra estão os peixes cruzados, né? Então eu não posso pular nada aqui. Estão os peixes cruzados, que são a era do Câncer. Aí é onde estamos vivendo agora. Nós estamos na era do Câncer agora, isso falando nos termos espirituais, né? Nós estamos na era do Câncer agora. Houve uma pirâmide depois. Enoque que testificou exatamente, não teríamos tempo para entrar nisso, porém, algum dia, com a ajuda de Deus, lhes mostrarei. Expõe exatamente igual à dimensão da hora que estamos vivendo. Notem, porém, essa medida geográfica que temos agora, cujas dimensões são iguais, não significa necessariamente que tem que ser um cubo. Notem, isto explicará a do Egito e o sinal de Enoque no Egito. Eu vou parar aqui, não é? Vou parar e se você não tiver oportunidade, não perca o próximo culto, porque nós chegamos ao parágrafo 289 e tem coisa boa aqui que eu não vou adiantar agora, né? Tem coisa muito boa ainda para frente, que ele está falando sobre as pirâmides do Egito, e ele falou de Enoque, ele tá rodeando assim, que ele vai chegar perto de uma coisa interessante, que é muito bom para nós sabermos, né? Mas agora nós vamos orar agradecendo o Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, que está nos céus. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos o Senhor por este privilégio de estarmos neste culto, estarmos estudando a palavra, estudando a mensagem e sendo abençoados cada dia mais através da tua santa palavra, Senhor. E agora, meu Pai, nós pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo, os teus filhos, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra e que estão gostando. Se alguma coisa está lhes chamando a atenção, é porque tem alguma coisa lá dentro sendo atraída pela palavra e a palavra está atraindo aquilo que está lá. Então abençoa cada um, Pai. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, meus queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, não é? E se Ele permitir, nós estaremos de volta em nosso próximo culto. O próximo culto agora irá ao ar aqui pelo canal, terça-feira, às 19 horas, se Deus quiser, né? E se você acompanhou com a gente, e clica, não é? Clica no gostei e não esqueça também, se não é inscrito, inscreva-se para que nós possamos ir aumentando cada vez mais o número de pessoas que estão interessadas nessas verdades. Isso não é uma religião, nós não estamos pregando uma religião. Nós estamos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo culto. Amém.